Ei, gente, professor Marcos Dominici aqui, e hoje a gente vai resolver as questões sobre Rococó e Barroco, que são extremamente importantes para a gente entender uma série de movimentos e características na arte brasileira. Fique com a gente, eu estou esperando vocês. Bom, gente, professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e agora a gente vai estar uma rápida revisão sobre aqueles dois assuntos que eu falei para vocês, Barroco e o Rococó. Para quem não lembra, eu coloquei Barroco, religiosidade, Rococó, hedonismo. Professor, eu não faço ideia do que é hedonismo. Essa busca desesperada pelo prazer. É um estilo de arte que eu vou envaidecer o meu eu, o meu ego, né? Eu e tenho, e acabou a vida de vocês. Já no Barroco, não, eu vou evidenciar o aspecto religioso e o exagero. Tem gente que tem dia que acorda barroco, exagerado, e tem gente que tem dia que acorda rococó, bem sofisticado, mesmo que não tenha um tostão na carteira. Mas vamos lá. Nossa primeira questão. Êxtase de Santa Teresa, né, que é a nossa obra bem ali, é de um artista barroco e ela é dramática. Se você passar a flecha da mão do anjo até realmente onde tem que acontecer, vocês vão descobrir algumas coisas interessantes. Minha dica para vocês: pesquisem vídeos na internet sobre êxtase de Santa Teresa, até porque a palavra êxtase num título de uma estátua religiosa significa prazer. Fica a dica aí. Observando a imagem embaixo, ao lado no caso, né, é correto afirmar que Êxtase de Santa Teresa é uma obra-prima de Borromini e marca o auge do estilo barroco? Não, ela é de autoria de Bernini. Eu falei isso no vídeo sobre barroco, beleza? Por que isso é importante? Porque tem três artistas muito importantes do barroco italiano: Caravaggio, Bernini e Borromini. A obra mostra um anjo perfurando o coração da Santa Teresa e infundindo-lhe o amor divino, que são características tanto barrocas quanto do estilo rococó. Não, porque o rococó tem a ver com ter prazer pessoal. Isso não é muito bem a estátua ali. Item 3, letra C. A escultura em bronze representa uma santa desfalecida numa nuvem expressando na face uma mistura de êxtase e exaustão. Essa estátua é em um bloco único de mármore e o autor não quebrou nenhuma parte. Pode? É pedra. Não é. Letra D. A obra ao lado ganhou influência e participação direta de Michelangelo Buonarroti, dada ao fator emocional do artista. Michelangelo Buonarroti é justamente aquele artista do Renascimento que era exagerado, mas não é bem o caso. Por quê? Porque ele não estava vivo na época que essa estátua foi feita. Ele já tinha batido as botas há um certo tempo. Então, apesar da situação, não esquecer que Caravaggio, do Barroco, é o nome de um artista que chama também Michelangelo. Caravaggio é o nome da cidade. É como a gente, em alguns casos, assim, ei, Maranhão, ei, Ceará. O apelido dado em função da nacionalidade, do nascimento, do local de nascimento. Caravaggio é a cidade onde ele nasceu. Michelangelo Merisi, que veio da Caravaggio, que não é o Michelangelo Buonarroti. E a nossa resposta é: a santa e o anjo parecem flutuar nas ondulações das nuvens banhadas por raios dourados que jorram de uma abóbada, aquela cobertura arredondada em cima, celeste pintada no teto da capela. O objetivo disso? Criar esse efeito bem teatral. Esse é o barroco. Próxima. Em qual das alternativas, realmente é possível encontrar características da pintura barroca que tornou muito fantástica essa forma de representação? Não deixar de lembrar que o barroco, a pintura em si também, tem características contrárias ao estilo renascentista. Então vamos lá, quais seriam elas? Diagonalidade: as imagens são pintadas nesse sistema. Enquanto no Renascimento tudo é certinho, no Barroco é como se ele estivesse saindo da tela, em alguns casos. Emocionalidade: exagero, você olha, a pessoa está sofrendo, está chorando, ou às vezes você chora junto com a pessoa. Dramaticidade: eu já repeti isso várias vezes, né? Tem alguns de vocês que são bem barrocos em sala de aula e fora de sala de aula também. E o excessivo claro-escuro. Eu até queria fazer isso aqui no estúdio, mas ficou meio complicado. Começar só com aquela luz de baixo, bem teatral, bem dramática, exagerada, mas tenta da próxima vez. Terceira questão, estamos chegando ao fim. As imagens abaixo, Natureza Morta, Trabalho e Ronda Noturna, são obras de um artista que ficou mundialmente famoso pintando retratos. Já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir novamente. Selfie, que a gente tem esse termo hoje, poderia ser chamado de retrato, que o avô da gente diz: "Ei, menino, bate o retrato aí", né? Que na verdade seria retratar a pessoa, fotografar.
A fotografia ela surge no final do século XIX, então antes da fotografia se faziam retratos. Isso aqui é um retrato, isso aqui é outro retrato, isso aqui é outro retrato. Ninguém dizia pintura, e sim retratos. Beleza? E aí ele é considerado o mestre da meia tonalidade, esse efeito meio claro, meio escuro, que cria situações bem agradáveis de se ver. Parece que eu estou vendo a cena de um filme, né, meio medieval ou meio fantasioso. E a gente fala de Rembrandt. Se escreve dessa maneira, mas a pronúncia é Rembrandt, com o T mudo. Beleza? Quarta questão. Saímos do barroco e vamos para o estilo seguinte, que algumas pessoas consideram que é um barroco que não deu certo na França absolutista dos reis, Luís XIII, Luís XIV, Luís XV. Não deixem de esquecer que São Luís, a cidade onde estamos gravando, ela foi colonizada e tem uma influência francesa muito forte. E isso com o rococó também. Certo? Então, o rococó é um estilo que desenvolveu-se principalmente no sul da Alemanha, Áustria e França. Entre 1730, é um padrão, mas ele se esticou, e 1780, e é caracterizado essencialmente por estruturas que pouco buscavam elegância requintada da aristocracia. Não, acho que teve algum erro aqui, mas não é isso não. Vamos voltar que a gente corrige aqui na frente. Ele é caracterizado pelo excesso de curvas caprichosas e pela profusão de elementos decorativos. Então, nossa resposta correta é a letra A. O professor é meio burro e colocou o gabarito errado. Excesso de curvas. A palavra rococó, ele traduz só isso aqui. Então, quanto mais curva, mais detalhes, mais decoração, mais rococó é. Beleza? Para a gente entender, melhor olhando. Então, nossa última questão tem 4 objetos, 4 móveis que são do estilo rococó e um deles não é. A pergunta é, qual deles não tem essa característica de sofisticação de uma França absolutista do final do século XVIII, ou melhor, do século XVIII? Um móvel machetado, um vaso cheio de elementos circulares e a gente chama de arabescos e frisos, um outro móvel machetado, um espelho que, segundo uma aluna minha, parece o espelho da Branca de Neve, e o espelho da Branca de Neve, aquele, né, cheio de molduras do estilo rococó. Então, nosso último, é óbvio, é o abajur, até porque ele só foi criado com o advento da luz elétrica no século XIX e ele não tem essa leitura. Aquele abajur, por sua vez, é de um estilo que a gente vai ver mais à frente chamado Art Deco, beleza? Então a gente fica por aqui. Nosso material ainda tem mais 10 questões para vocês trabalharem sobre barroco e rococó, que são extremamente importantes para o barroco brasileiro e entender a arquitetura e o conceito de construção da nossa arquitetura aqui em São Luís. Beleza? Um abraço, até a próxima. Fui!